João 6, a partir do versículo 53, e eu vou ler até o versículo 58. Diz assim a palavra do Senhor. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai, que vive, me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, Tua palavra, Senhor Deus, está aberta num dos textos, ó Deus, mais cruciais do Evangelho. E eu quero te rogar, ó Deus, que o Senhor nos abençoe na compreensão, ó Deus, que a Tua palavra entre no nosso coração, na nossa mente, no nosso intelecto, ó Deus, trazendo, ó Deus, de fato, fé, trazendo, ó Deus, arrependimento, trazendo vida. Mas, ó Deus, que a Tua palavra também redunde, ó Deus, em alegria, em convicção de salvação. E principalmente, ó Deus, que nós possamos valorizar de fato os meios de graça e as grandes bênçãos que o Senhor oferece ao Teu povo. Ajuda-nos nessa hora. Ajuda-nos, Santo Espírito, e ilumina a nossa mente. E faz, Senhor, com que tenhamos condições de obedecer e proclamar o Teu Evangelho. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos irmãos, irmãs, no último domingo passado, à noite, 2 irmãos foram ordenados aqui na nossa igreja. E essa ordenação, ela recebe um nome oficial de a ordenação ao sagrado ministério da palavra e dos sacramentos. Alguém que é consagrado ao Senhor, que recebe em mãos, a imposição de mãos do presbitério, para que possa exercer um chamado ministério. É o munus apostólico, ou a transferência que vem desde os dias dos apóstolos, em sequência, passando de pessoa a pessoa, discípulo a discípulo, ao longo das gerações, até que chegue nos dias atuais. E da mesma forma como ocorreu lá atrás, nos dias dos apóstolos, ocorre nesses nossos dias. Oramos, invocamos a bênção do Senhor, consagramos um irmão a esse ofício. E quando nós, conhecendo os 2 irmãos aqui que foram ordenados, nós observamos suas vidas, talvez surja uma questão. O que isso tem de tão destacado, já que eles já pregam, já estavam tão inseridos no contexto da igreja, já vivenciavam a questão de ser aqueles que acompanham, que oram pelos irmãos, que visitam, que estão diuturnamente se preocupando com a caminhada da igreja. O que faz isso agora tão diferenciado? Quero que você dê um corte agora nesse momento de pergunta e nós vamos para uma outra questão, que é uma das críticas mais severas que nós protestantes recebemos de outras linhas cristãs, é o esvaziamento que nós temos visto dos sacramentos. A pouca importância, a pouca valorização que se dá ao batismo, à ceia do Senhor. E eu posso, irmãos, com um certo constrangimento, dizer que, de fato, é verdade que isso tem acontecido no meio evangélico. Muitas vezes nós não temos levado em conta a grandeza e a profundidade
dos sacramentos, a beleza que há nesses atos, nesses meios de graça, nesses veículos que Deus usa para abençoar a sua igreja. Seu significado eterno, a sua aplicação no dia de hoje, na atualidade, nem sempre nós paramos para pensar, trazer isso ao nosso coração. Nem sempre nós realmente nos curvamos diante de Deus, entendendo a grandeza e agradecendo ao Senhor por tão grande obra. Para efeito de ilustração, nesses dias de pandemia, naqueles primeiros meses de quarentena, diversas vezes pude ver exemplos tristes dentro da igreja do Senhor. Irmãos nossos que iam para suas igrejas, pegavam um kit de ceia, levavam lá para sua casa e lá, entendendo que já estava tudo consagrado, tomavam, comiam, faziam uma pequena oração e pronto. Era como se fosse um talismã, como se fosse algo que estava no beber, no comer ali, um poder especial. Vi de outras formas irmãos que ouviam pelo rádio, pelo telefone, pela televisão, algum tipo de mensagem, e ali ouviam: olha, se você tem água aí, pega água, vamos consagrar. Se você tem um pequeno pedaço de pão, se você não tem nada, use o que você tiver. E para que não haja maior escândalo, vi pessoas fazendo certas coisas que são absurdas, mas entendendo que o importante era que aquele momento deveria ser celebrado, e aí é que vem a ressalta: não importa como. O fato é que há um quê de místico, ou há um quê de cumprimento de rotina, ou há algo que a gente nem sempre pode entender no coração, que as pessoas vêm trazendo e se esquecendo de outros fatores que são tão importantes ou muito mais importantes que nem sempre levamos em conta. Isso é tenso, é complicado. Mas quando nós olhamos para esse texto, nós começamos, irmãos, a entender pelo menos o que vai um pouco no coração das pessoas. E nos dias de Jesus, a gente vai encontrar muitas semelhanças entre aqueles que seguiam a Jesus, que buscavam o Senhor, e semelhanças com os nossos dias, com muitos que vão atrás da pessoa de Cristo ou do nome de Jesus. Se você está com o seu texto, nós vamos acompanhar algumas questões, e eu peço que você, com a sua Bíblia aberta, dê uma volta ao início desse capítulo de número 6, para que nós entendamos o contexto daquilo que nós estamos falando. Se você observar lá no início, o capítulo 6 é bem longo. Lá no início do capítulo 6, você vai ver a narrativa de que Jesus faz uma grande multiplicação de pães e peixes. E ali, a multidão que come, que é alimentada, ela presencia um sinal maravilhoso, um milagre grandioso. E essa multidão estava agora tão surpresa e, de fato, tão maravilhada com o milagre que havia acontecido, que eles queriam proclamar Jesus como rei. Veja o versículo de número 15 que você vai ver essa narrativa. E Jesus, diante daquela pressão, diante daquele alvoroço, ele se retira dali e vai para um lugar onde ele está sozinho novamente, para um monte. E como era costume do Senhor, ele vai ter seu tempo de oração, de intimidade com o Pai, com o Espírito Santo. Mas o texto continua, irmãos, e se você observa o versículo 16, quando o dia está terminando, os discípulos agora descem para o mar, eles não estão mais com Jesus. Eles entram num barco, rumam para o outro lado, para outra margem, para a cidade de Cafarnaum. E ali já estava escuro, Jesus não estava com ele, versículo 17. Mas a gente vai ver que Jesus promove mais um outro grande sinal. O versículo de número 19 traz que Jesus vai andando por sobre o mar, um outro grande milagre. Eles ficam então possuídos de grande temor, mas Jesus diz para eles ficarem calmos. Está tudo certo, eu sou o Senhor. E a noite vira, versículo 22. No dia seguinte, a multidão, aquela que estivera na multiplicação de pães e peixes, vai procurar Jesus novamente. Aonde está aquele que fez algo tão grande?
Aonde está aquele que pode resolver o nosso problema de fome, de dificuldade, de medo? Aonde está aquele que pode prover as nossas vidas e cuidar de nós de um jeito que a gente não vê dentro desse nosso país? E a narrativa então mostra, irmãos, que eles procurando Jesus não encontram, então eles ficam sabendo que eles foram para um outro lado e ali eles entram em barcos e vão atrás do Senhor Jesus. Mas aí é que nós vamos observando algumas semelhanças com os nossos dias. As pessoas procuram Jesus por diversos motivos. Mas geralmente, se a gente pode traçar uma linha que seja uma interseção entre grande parte das pessoas, é que as pessoas procuram Jesus geralmente pelos favores que elas desejam. Procuram Jesus para conquistar alguma coisa, para obter alguma coisa do Senhor. E nesse texto elas estão procurando Jesus porque foram alimentadas. E quando nós observamos, irmãos, que elas chegam até o Senhor, a verdade começa a ser contrastada com as palavras que eles colocam sobre Jesus. Lá atrás você viu, eles querem fazê-lo rei. Mas na realidade não é um rei de fato que vai reinar, que vai ordenar, que vai dar direção, mas um rei que vai lhes abastecer. Alguém que vai reter e vai cumprir o que está no seu coração. Eu quero estar com essa pessoa porque ela vai me favorecer. Ela vai trazer algo não apenas no sentido de bondade, mas ela vai trazer algo que me ajude de uma forma mais particular. Observe os versículos 22 a 26 desse texto. Jesus mostra para aquele povo que ele os conhece, que ele sabe o que eles têm no coração. E veja que ele mostra, irmãos, de uma forma dura. O versículo 26 diz: em verdade vos digo, vocês estão me procurando, não porque viram um milagre em si, mas porque vocês comeram pão e se fartaram. E aí, irmãos, Jesus lhes adverte. A continuação do texto vai mostrar que Jesus adverte sobre isso, prega para aquelas pessoas sobre a realidade que cerca as suas vidas, e ele mostra para eles que eles deveriam ter um alvo sim, deveriam trabalhar, mas veja o que diz aí o versículo de número 27. Vocês devem trabalhar não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo, com a sua marca, com o seu carimbo. Vocês devem buscar grandes coisas, sim, vocês devem trabalhar, mas vejam, façam a comparação se o que vocês estão buscando diz apenas a essa vida, diz apenas ao dia a dia, aos seus desejos mais primários, ou se vocês começam a enxergar a questão da eternidade. Se vocês estão olhando para uma vida que de fato não vai perecer com o passar do tempo ou com a própria morte. Mas aí, irmãos, aquelas pessoas então indagam a Jesus, dá um sinal, dá uma prova de que de fato é isso que você está dizendo, que você é quem você diz ser. E aí, irmãos, você vai observar que Jesus, ao ser indagado sobre esse sinal, embora haja talvez um interesse que até pareça ser genuíno, Jesus não abaixa o padrão, Jesus não tenta convencê-los de uma forma a conquistá-los, mas Jesus coloca a dura realidade para frente deles. Veja o versículo de número 36. Jesus, depois de discorrer sobre ele, falando quem ele é, que ele é maior do que o pão que foi dado no deserto, Jesus então diz para eles, versículo 36, vocês não creem, vocês não confiam, vocês não enxergam essas coisas. E os versículos 37 a 40 vai mostrar que Jesus então expõe para aqueles homens, para aquelas mulheres, para todos aqueles que estavam naquela multidão, o que é um verdadeiro encontro. E se você quer o resumo disso, olha o versículo 40. De fato, a vontade do meu Pai, ou seja, a vontade de Deus, de Yahvé, a vontade do Senhor, a vontade de Elohim, a vontade daqueles que eles confessavam como o único Deus, é que todo homem que vir, que presenciar, que estiver com o Filho e nele venha a crer, de fato vai ter vida eterna.
e eu o ressuscitarei no último dia. Irmãos, Jesus está falando de eternidade. Jesus está falando de um encontro verdadeiro com o Senhor. Mas veja o versículo 41, que o clima agora esquenta. Aqueles homens começam então a ficar irritados, porque Jesus diz para eles que Ele é o pão que desceu do céu. Ele é o alimento que vem do céu para eles lá no passado e para todos nós nesses nossos dias. E aí, versículo 42, olha, a gente não conhece esse homem, a gente não sabe que ele é o filho do carpinteiro, a gente não conhece as suas origens, como ele vai se arrogar a dizer que ele é alguém que veio enviado dos céus? E Jesus então passa de novo a falar a realidade, irmãos, mostrando o quão cego eles estão para as coisas do Espírito, para as coisas da alma, para as coisas da verdadeira ligação deles com Deus. E os versículos 43 a 51 vão mostrar isso. Ele fala, mas eles não creem. E a temperatura sobe ainda mais. Olha o verso 52 agora. O questionamento deles, irmãos, até então tinha a ver com a comida, com o seu desejo de ser saciado e também com o seu zelo religioso ligado à lei de Moisés. Quem é esse homem para dizer que veio do céu? Quem é esse homem que se arroga de ter esse poder? Quem é ele para dizer que ele é pão? E mais ainda, como nós vamos comer da sua carne? Como nós vamos tomar do seu sangue? O que é isso que ele está dizendo? E aí, irmãos, nós vamos observando que quando o Senhor nos encontra e expõe para nós de fato quem nós somos, nós precisamos ter um entendimento se temos um encontro verdadeiro com Cristo ou apenas temos informações e estamos seguindo a Jesus por conta de algum interesse particular, por conta de algum conforto que traga à nossa vida, pelo menos o sentimento de que a gente está bem diante das circunstâncias que nos cercam. Pelo menos eu estou tratando a minha casa, estou orando pelos meus filhos, mas será que eu de fato conheço Jesus como Ele é? Será que eu cumpro essa questão de me alimentar dEle? E o texto, irmãos, vai apontando para nós que de fato nós precisamos tomar um partido, uma decisão, uma verdade sobre esse encontro. O que causa a grande disputa final é o versículo de número 51, quando Jesus diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Jesus não titubeia, não alivia, Jesus não faz, irmãos, nenhum tipo de colocação que vá mudar o palavreado, que vá desmerecer aquela questão, no sentido de que eles estão ouvindo algo que lhes escandaliza, que lhes incomoda, que lhes aflige, e nós vamos ver por que agora. Jesus não abaixa o padrão dizendo para eles alguma coisa no sentido de tentar dar, pelo menos passar um pano, colocar alguma coisa meio morna para não trazer conflito. Jesus mantém a sua palavra e assevera ainda mais nos versículos que nós lemos. E diante dessa questão, irmãos, de que muitas vezes não entendemos ou não se entende o que nós estamos fazendo com o nome, com a presença, com a pessoa de Jesus, a partir do texto que nós lemos, eu quero meditar com você em 5 verdades que o texto nos apresenta sobre um encontro genuíno com Jesus Cristo. João 6, de 53 a 58, vai mostrar algumas questões, irmãos, a partir dessas palavras e desse, digamos, diálogo de Jesus com aqueles homens. Observe o versículo de número 53, aonde você vai ter a primeira grande verdade que o Senhor apresenta, que é a verdade da fé e a verdade do arrependimento. O que está acontecendo naquela hora, irmãos, é que um grupo de religiosos que leem a Bíblia ou leem as Escrituras que eles possuíam, o Antigo Testamento, liam sempre num contexto bem literalista, não conheciam muito bem as interpretações que o Senhor queria que eles tivessem. Eles liam a Bíblia de uma forma muito severa, sem entender o contexto.
E aqui, quando Jesus solta essa palavra, comer carne, tomar sangue, que absurdo é esse? Do que esse homem está dizendo? E Jesus então começa a lhes falar, versículo 53. Em verdade, certamente é desse jeito que eu estou afirmando para vocês. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Irmãos, o primeiro ponto então, a verdade da fé e do arrependimento tem a ver com algumas questões. A primeira delas, e eu quero me deter um pouquinho nesse ponto, porque dos demais a gente vai como continuação, é você entender o que o texto não diz. Jesus não está falando ali sobre comer literalmente a sua carne. Nos nossos dias, depois de termos lido tantas coisas da Bíblia, isso soa um tanto quanto raso, ou pelo menos assim, não, isso eu já sei, é óbvio, não preciso me preocupar. Mas para aquele grupo religioso, e para um grande grupo religioso dos nossos dias, queridos irmãos, algumas questões soam muito complexas. Jesus não está falando ali de canibalismo, e eles sabiam disso, porque isso era abominação para os judeus. Isso está registrado na lei como um grande pecado, e eles sabiam dessas coisas. Então, o que o texto não diz? Que Jesus não está falando de comer, de tomar sangue de uma forma literal. Abra sua Bíblia aí, marque o texto. Gênesis, capítulo 9, versículo 4, a gente começa a ver isso, porque eles conheciam esses textos. Era a Bíblia que eles tinham nos dias de Jesus. Gênesis 9, 4, nós lemos: carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Não é apenas a questão de não comer em si que o texto diz, mas o texto está mostrando que no sangue era a interpretação do que a pessoa ou o bicho estava vivo de fato. O correr do sangue. Ali estava simbolizado que aquela situação era uma situação de vida. A vida no sangue. Para frente agora, queridos irmãos, Levítico, 2 livros à frente, capítulo de número 3. E nós vamos ver alguns textos aí nesse livro. Levítico 3, 17, você vai ler assim: estatuto perpétuo será durante as vossas gerações, em todas as vossas moradas. Gordura nenhum, nem sangue, jamais comereis. Vocês não podem se alimentar dessas questões. Eram que os judeus ouviam, agora já com Moisés liderando o povo. Ainda em Levítico, capítulo 17, irmãos. 3 versículos nesse capítulo. Levítico 17, verso 10. Qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que comer algum sangue, contra ele me voltarei e o eliminarei do seu povo. Verso 12. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel: nenhuma alma de entre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vós o comerá. Versículo 14. Portanto, a vida de toda a carne é o seu sangue. Veja a explicação para Gênesis 9:4. Por isso, tenho dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que o comer será eliminado. Essa é a lei que o povo de Deus recebera no deserto. Livro de Levítico, entregue no sopé do Monte Sinai, quando Moisés está ali com eles entregando as tábuas e a explicação da lei. Isso é o que o texto não diz. Não é para comer de uma forma literal. Não é uma questão de você exercer alguma coisa do tipo que está em algo físico, tangível, a transformação que vem para a sua vida. Você precisa entender que eu estou falando com você, você que me ouve, multidão aqui que comeu pão, que comeu peixe ontem. Eu não estou falando com você a respeito de comer de mim carne e o meu sangue, mas você precisa entender que aonde está a minha vida está sendo doada em favor de vocês. E vocês precisam receber esse sacrifício. Vocês precisam entender que a minha vida está sendo dada em favor de vocês. E vocês só podem receber isso crendo, por fé, não comendo literalmente, crendo de verdade que eu estou dando, entregando por vocês aquilo que é o meu bem mais precioso, que é a minha própria vida. E vocês precisam se arrepender dos seus pecados para que sejam transformados e, de fato,
possam encontrar a vida verdadeira. O que Jesus está dizendo para aqueles homens, irmãos, é que embora eles tivessem citações literalistas, eles podiam perceber que o nível da conversa ali era outro. Não era uma questão deles afirmarem que Jesus estava citando algo contrário à palavra, mas eles precisavam entender o que Jesus estava explicando ali, algo além do natural. Embora o Senhor insistisse naquele vocabulário, Jesus não quis mudar para que eles compreendessem de fato que era um sacrifício que estava sendo realizado, era um sacrifício que seria colocado diante deles. O que Jesus quis dizer então, irmãos? Que era preciso receber esse sacrifício. A entrega da vida dele, Jesus, em favor deles, multidão, em favor dos homens através da história, em favor dos homens hoje, em favor de mim e de você, querido. O Senhor nos chama a realmente participar da sua carne, participar do seu sangue, participar da vida que ele entrega a nós. Se você quer entender isso, leia de novo o verso 40 e leia o verso 51 novamente. Quem comer a minha carne, verso 54, e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Jesus está, irmãos, na realidade, citando uma ilustração para aqueles homens, um machal, uma parábola, aludindo ao cordeiro que eles comeram lá atrás no deserto, lá atrás no Egito, lá atrás quando eles estiveram diante da morte. Jesus está mostrando para eles que ele ali cumpria um sinal, como eles viram através de um cordeiro que fora imolado lá atrás, nos dias do Egito. Mas aqui, irmãos, a gente precisa ressaltar uma questão. O cordeiro foi comido, mas não foi o cordeiro que trouxe libertação ao povo de Israel. O cordeiro fora o alimento. Ele fora um sinal, ele fora um símbolo. Assim como o sangue passado nos umbrais de cada casa do israelita lá no Egito. Mas não foi aquele sangue a libertação. A libertação foi em crer na palavra que Moisés tinha lhes dado e crer que o anjo do Senhor passaria, como passou de fato naquela noite, e crer que haveria morte de todo o primogênito aonde a casa não estivesse com aquela marca, com aquele selo. O cordeiro que fora comido e teve que ser comido por inteiro, não traz a vida em si, mas a fé, o crer, o se arrepender, o reconhecer que só pela proteção divina que eles foram guardados. Esse entendimento é que Jesus queria mostrar para aqueles homens naqueles dias. Nos nossos dias, irmãos, muitas pessoas atribuem, por exemplo, a você tomar de algum símbolo, como se no símbolo em si estivesse a resposta. Nos nossos dias, as pessoas são supersticiosas. Elas se quedam a algumas questões e acreditam ou atribuem àquele ato verdadeiro valor, mas o ato é um símbolo. Por exemplo, nessa noite nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Quantas vezes esse texto não é lido para mostrar o que nós fazemos na ceia? Mas o fato é, irmãos, que nós precisamos ter a dimensão correta das coisas. A primeira delas, que não é o pão em si que te traz graça. Não é o vinho ou o suco, como você queira denominar, que em si carrega a graça. Mas é você, ao usar do símbolo, do sinal, crendo, amando, se entregando, se arrependendo, você participa espiritualmente do ato. Pastor, por que isso é tão importante? Porque nos nossos dias, queridos irmãos, nós perdemos às vezes a referência da obra de Cristo para nos agarrar a sinais em coisas, ou trazer apenas aquilo que nós queremos de Cristo e não contemplá-lo como Deus que se entregou por nós. O texto continua, querido irmão, e vem a segunda verdade, versículo 55, a verdade do verdadeiro alimento. Pois a minha carne, Jesus diz, é verdadeira comida. O meu sangue é verdadeira bebida. E com isso, queridos irmãos, Jesus está mostrando
que o crente, aquele que tem uma experiência genuína com Ele, aquele que de fato se converte, se arrepende, se entrega, é tornado justo, é justificado pelo Senhor, ele tem a sua vida preservada, alimentada, a cada dia fortalecida pelo próprio Jesus e em Jesus. Jesus é o verdadeiro alimento da sua igreja. E quantas vezes, queridos irmãos, nós deixamos isso de lado e buscamos nos fortalecer na nossa própria obra, na quantidade de orações que nós fazemos, na quantidade de bondade que a gente distribui para algumas pessoas. Tudo isso, irmãos, é muito bom e tudo isso tem o seu valor, mas perceba, nós precisamos chegar no âmago das coisas. Nós fazemos boas obras? Sim, fazemos. E Efésios diz que, de fato, boas obras devem ser feitas, mas para a glória daquele que nos salva. Somos salvos pela graça mediante a... E isso não vem de nós. E nós precisamos chegar, de fato, em quem vem, de onde vem, e glorificá-lo assim. A minha carne é verdadeira comida. Queridos irmãos, que coisa interessante, porque hoje o pastor Pedro Felipe estava trabalhando com um texto de Coríntios, e ele citou de algumas confusões que havia naquela igreja. Uma das confusões é aquela que é relatada exatamente num dos textos que nós lemos muito falando sobre a ceia, 1 Coríntios 11. E era a questão de que muitos dos crentes ali, eles observavam aquele momento de ceia, e a ceia naqueles dias não era como nos nossos dias. A ceia era uma grande celebração, quando os crentes se juntavam e comiam mesmo. Mas um problema é que muitos, pelas suas posses, eles ganhavam vantagem, porque os mais pobres eram meio que intimidados e davam preferência. Então aqueles mais abastados da igreja comiam antes, comiam muito. E comiam por querer comer, para se empanturrar, mas comiam também por achar que comendo muito seriam muito abençoados. Bebendo muito seriam abençoados. E os pobres ficavam de fora e eram abandonados. Se você ler o capítulo 11 todo, você vai entender isso. 1 Coríntios. Mas veja que aqui, irmãos, Jesus está falando que é Ele, a carne dEle, o verdadeiro sangue dEle, é que são de fato os alimentos que nós somos fortalecidos. E isso, irmãos, é algo que nem sempre nós compreendemos, porque vem do Senhor para nós. E quando nós falamos, irmãos, das dificuldades, dos problemas ao longo da história, você vai observar que uma parte do cristianismo, ela acredita que de fato, ao você pegar um pedaço de pão, e na hora que as palavras que o sacerdote está à frente, que o pastor, aquele que foi ordenado, as palavras que ele diz, repetindo as palavras de Cristo, aquele pão de fato se transubstancia em verdadeira carne de Jesus. E a pessoa, ao colocar aquele pão na sua boca, se ela mastigar, talvez vá sair sangue na boca dela. E talvez nos nossos dias a gente trate isso como algo risível, mas o fato é que durante anos e anos e séculos, essa foi a crença dentro da cristandade. E quando isso é rompido, quando um grupo se volta para a palavra, quando um grupo abandona as crendices e vai de fato entender o que Jesus está dizendo. E novamente, irmãos, nós precisamos entender que essa doutrina de que o alimento está na coisa, no símbolo, ela é falsa. Comemos do pão um símbolo para mostrar que nós nos identificamos e celebramos aquele que se deu, o verdadeiro pão, a verdadeira vida por nós. Nas palavras de Jesus, verdadeira comida, verdadeira bebida, são a chancela de que nele, irmãos, nós somos a cada dia saciados, fortalecidos, diante das acusações, das armadilhas de Satanás, que nos acusa de nós sermos indignos, de não podermos estar na presença do Senhor, que nos acusa de muitas vezes nós não estarmos podendo participar daquele momento, afinal tem tantos crentes mais fortes que nós. Muitas vezes somos acusados e caímos em armadilhas do inimigo, até mesmo para não crer.
dizendo todo mês tem isso, todo mês isso é repetido. Se você perder, não faz tanta diferença. Somos acusados e somos, às vezes, quedados em armadilha quando nós desprezamos o momento glorioso. Há uma terceira questão que eu quero mostrar para você, está no versículo de número 56. Jesus, irmãos, ao dizer que nós devemos nos alimentar dele, crer, nos arrepender, a cada vez mais aproximar, ele diz que nós experimentamos comunhão e pertencimento. O seu texto diz: quem comer a minha carne e beber o meu sangue, o que diz aí na Bíblia? Permanece em mim e eu nele. Queridos, quantas vezes nós ouvimos aquela palavra, fulano estava bem com a gente, mas caiu da graça. Você já deve ter ouvido isso. E por que, como doutrina, irmãos, nós cremos que quando salvos, se salvos mesmo, nós não perdemos a nossa salvação? Por conta também desse texto. Por conta, irmãos, não de que a gente é tão forte, e tão santo, e tão bom, e tão crente, que a gente segura todas as ondas. Mas na realidade é exatamente a questão de entendermos que é Jesus, que é o Espírito do Senhor, que é a ação da Trindade na nossa vida, que nos mantém a cada dia nas mãos do Senhor. Quando nos alimentamos do Senhor Jesus, quando nós estamos nele, irmãos, de fato nós não apenas estamos, mas permanecemos, ato contínuo, gerúndio, sempre acontecendo, nós vamos permanecendo no Senhor e Ele em nós, irmãos. E sobre isso eu gostaria de ler para você um comentário de um grande teólogo, quando ele diz assim: as nossas almas podem obter desse sacramento. Qual sacramento? A ceia do Senhor. Um grande fruto de confiança e doçura, pois temos testemunho de que Jesus Cristo de tal maneira é incorporado a nós, preste atenção, Jesus Cristo de tal maneira é incorporado a nós e nós a Ele, que tudo quanto é seu, nós podemos chamar de nosso. E tudo quanto é nosso, nós podemos dizer que é seu. Eu não sei se você está compreendendo, mas aqui o comentarista está dizendo, querido irmão, que quando você olha para os atos de Jesus, de vencer as suas dores, de passar por todo o sofrimento que você vê na narrativa bíblica e não voltar atrás, de ir até o fim na sua obediência ao Senhor, de ainda que sendo contrariado, sendo humilhado, sendo xingado, ele persevera e vai até a morte e vence a morte. Tudo isso nós podemos chamar de nosso. A aplicação disso significa que você hoje, ainda que passe por tantas contradições muitas vezes, ainda que passe por tantas lutas, gente que pega no seu pé, situações nas quais você se vê questionado: será que eu venço? Será que eu não venço? Senhor, será que eu ultrapasso esse mal? Senhor, será que eu consigo me levantar desse leito? Senhor, será que eu consigo ver tal pessoa sendo convertida? Ainda que haja, irmão, irmã, todo tipo de dúvida, você pode olhar para Cristo e dizer: é meu, eu me aposto disso, o Senhor, meu Deus, venceu e eu venço com Ele. E ao mesmo tempo, querido, tudo isso que você diz que é seu, às vezes você pensar: eu estou sozinho nessa luta, ninguém está comigo. Às vezes você pensar: eu estou acompanhando, os meus medos estão aí, parece que não tem ninguém do meu lado. Você pode dizer: isso também é de Cristo, Ele está comigo em todas as minhas batalhas. Mas observe, irmãos, que nesses nossos dias, a despeito da palavra trazer tantas coisas, tal como aquela multidão que queria mais pão e mais peixe, nesses nossos dias talvez nós queiramos ser livrados de tudo aquilo que nos incomoda, para que a gente possa então louvar ao Senhor e achar que a gente tem a vida perfeita.
Nós qualificamos as obras de Jesus de acordo com a nossa convicção. Se o Senhor agir nisso aqui na minha vida, agora eu vou glorificar. Se o Senhor mudar a minha conta bancária e eu puder pagar aquela promissória, aí eu vou crer. E se o Senhor fizer, se o Senhor falar, se o Senhor mostrar, se o Senhor revelar, se Ele chamar aqui, Mas o que Ele já falou e fez, nos nossos dias, demonstra que muitas vezes nós estamos mais para aquela multidão do que para alguém que se alimenta da carne e do sangue de Cristo. Parece pesado, né, irmãos? Ser chamado de incrédulo. E é pesado. Porém, essa é a nossa realidade quando nós estamos nas ruas, irmãos, vendo pessoas que não conhecem Jesus desesperadas. E nós não temos, às vezes, uma palavra que console e transforme de fato um coração incrédulo. Isso é muito mais pesado. Você querer orar por alguém e você se vê tão incapaz, porque na realidade você não tem se alimentado de Jesus. Você se vê frustrado. Você se vê animado ou desanimado de acordo com o jornal da última mensagem. E essa questão de se alimentar, ela tem mais um negócio que é fantástico, irmãos. Quando a gente está falando de comunhão com Jesus, de quem comer a minha carne e beber do meu sangue, permanece em mim e eu nele, tem um negócio muito firme, muito forte que a gente precisa destacar, que é a questão, irmãos, do evangelho ser algo individual. O que quer dizer isso, pastor? Meu irmão, isso é seríssimo, porque de fato ninguém pode se alimentar por você. Você muitas vezes insiste em fazer diversos sacrifícios, porque você quer ver seu filho transformado. Você vê os comportamentos de outras pessoas dentro da igreja, isso te aflige, isso às vezes te machuca, e você fica tentando ajudar, e fortalecer, e fazer e falar, mas o que o Senhor está nos mostrando, irmãos, é que ninguém pode comer, ninguém pode se fortalecer, ninguém pode ser tratado no seu lugar. E isso implica em duas coisas. A primeira delas é que você precisa cuidar de você, irmão. Você tem se vigiado? Eu vou usar uma ilustração simples, tola, mas que é muito comum. Agora nem tanto mais, porque as igrejas estão com uma outra vivência. Mas quando a nave da igreja está cheia, crianças, jovens, adolescentes aqui, muito comum o pai chegar e o presbítero vai servir a ceia, pega o pão, e o pai naquela de ser bonzinho, de ser bacana, dá para a criança comer. E naquela assim, não tem nada demais. Será que não? O apóstolo Paulo fala assim, examine-se o homem a si mesmo, assim mesmo. Pense na sua vida, no seu pecado, na sua vivência com Cristo. Irmãos, isso é tão sério no sentido de responsabilidade, mas também de privilégio, que demonstra, irmãos, que quando Jesus chega até nós, no nosso coração, há um vínculo estabelecido que ele só pode ser repartido com alguém através da pregação da palavra, através de compartilhar com aquela pessoa a vida, testemunhar, mas orar ao Senhor para que Ele se manifeste naquele outro. E você já ouviu muitas palavras com essa identificação. Quantos aqui, irmãos, já não ouviram aquele sermão onde a pessoa diz assim, no céu a porta é estreita, só passa um. Quantos já não ouviram aqui? Não é assim? Acho que é só os mais antigos, né?
Acho que naquele tempo o evangelho era mais pregado que hoje, talvez. Já viram aquela? Que lá a porta é tão baixinha que você só parta de joelhos. Quantos já ouviram aqui? Mas veja que nos nossos dias, irmãos, embora sofram, às vezes nós esquecemos de nos alimentar, de nos abastecer, de nos fortalecer no Senhor. E perdemos a atenção olhando para lá, para lá, para lá, para lá. E de novo, Jesus, se o Senhor mudar a vida do filho, da filha, do vizinho, do irmão, do pai ou da mãe, aí eu vou te buscar. Mas o que acontece, irmãos, é que essa verdade, que é um ato do Senhor individual, ela também traz que a mesa da comunhão está posta para todos. A porta não está fechada, ela é estreita, mas não está fechada. Nós devemos pregar, orar, participar da comunhão, entendendo que é um meio de bênção do Senhor por nós, e andarmos orando, clamando e testemunhando. Porque esse é o outro ponto que está no versículo de número 57, querido. É a verdade da missão. Jesus diz assim: assim como o Pai que vive e reina me enviou, e igualmente eu vivo e reino pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim, viverá. E com isso, irmãos, nós vamos mostrar algumas expressões aqui. O que Jesus diz é: o Pai me enviou, e igualmente eu, enviado pelo Pai, agora passo para vocês essa missão. Há um compromisso de que quem se chega ao Senhor, conhece a verdade, ele vai ser um proclamador, ele não vai guardar para si, ele não vai ser um egoísta, ele não vai se contentar dia a dia apenas ver o evangelho onde está, mas com o coração ele vai orar por vidas salvas, ele vai testemunhar, ele vai investir no reino, ele vai proclamar da forma como o Senhor lhe mostrar, mas ele não vai guardar para si, ele vai levar à frente. E isso, querido irmão, é fantástico, porque quando nós tomamos da ceia do Senhor, o Senhor Jesus diz: todas as vezes que vocês comerem o pão e tomarem o cálice, vocês anunciam, vocês proclamam, vocês realmente mostram que são comissionados. Pastor, isso tudo está na ceia? Sim. E ainda há mais um ponto, querido irmão, que é o último, que é a verdade da promessa de vida eterna. Versículo 58. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Quem comer este pão viverá eternamente. Queridos irmãos, no início dessa palavra, eu afirmei que as pessoas procuram Jesus pelos mais diversos motivos, pelos mais diversos desejos. E eu não estou aqui dizendo que isso seja em si um grande mal, mas isso pode ser uma grande errada de alvo. É de colocar alguma coisa que vem, como o Senhor nos diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Às vezes nós invertemos essa prioridade. E aí, irmãos, nós buscando o Senhor apenas pelo que Ele pode fazer, pelas nossas compreensões imediatas, não entendendo o afeto, a graça, o amor, a intimidade, a verdade de Jesus em nós, nós perdemos a dimensão disso que está descrito no versículo 58. Nós entramos na igreja cada domingo, ou quarta-feira, ou numa segunda, ou um outro dia qualquer. E aí, como diz aquele corinho famoso, me dá a minha bênção para depois subir. Não tem outra questão, primeiro eu, Senhor, e depois o restante ou o que vier. E nós perdemos a glória de ter Jesus em nós, uma relação com o Filho de Deus, irmãos. Nos sentir fortalecido em meio a tanta gente amedrontada, nos sentir alimentados no meio de tanta gente enfraquecida, ouvir pessoas que dizem: olha, é só por hoje, se eu passar de hoje, está tudo bem, porque eu já não tenho mais força para nada, e de repente você percebe como pode, porque eu me sinto cada dia mais cuidado, mais fortalecido, mais amado, mais andando com Deus, eu sinto Ele mais perto de mim. E o que eu estou dizendo, irmãos, hoje em dia parece ser tão louco,
porque na realidade nós temos visto um protestantismo fraco, um protestantismo ralo, pessoas que não conhecem mais a palavra do Senhor, não se alimentam da palavra, não se alimentam de Jesus, mas eles querem Jesus à medida que eles veem pão e peixe. E se eu estou de barriga cheia, está tudo resolvido, não importa o que vai acontecer depois. Quero terminar, irmãos, dizendo algumas questões. A ceia do Senhor, ela é o ápice do culto cristão. É o momento, irmãos, aonde você, com um ato, você declara tudo isso que você viu nesse texto. Daqui a pouco nós vamos ler Jesus mostrando isso na prática para os seus discípulos. E pensa, quando ele diz assim, tomai e comei, isto é o meu corpo. Nós não estamos dizendo que aquele pão é um pedaço literal do corpo dele, mas nós estamos dizendo, olha, ele deu sua vida, seu corpo por nós, por mim, pelo meu pecado. Era eu que devia estar moído ali, mas ele entrou no meu lugar. Quando ele diz, tomai e bebei, isto é o meu sangue, é a vida. Desde lá de Gênesis está sendo falado, em Levítico isso é trabalhado, é lembrado, é fortalecido. O judeu até hoje, irmãos, ele respeita a questão de não comer determinadas partes, determinados animais, em vista do que está lá em Levítico. Ele se esquece, por exemplo, que isso depois foi rompido. Quando você lê, por exemplo, Neemias dizendo, vão, comam carnes gordas, se fartem, porque a alegria do Senhor é a sua força. Eles ainda se agarram em animais, quando o verdadeiro sacrifício já foi feito. Irmãos, quantos nos nossos dias participam de uma ceia de uma maneira tão etérea, achando que aquilo ali é um momento completamente assim, agora vai romper com tudo, mas não entra na sua mente que o sacrifício já foi feito, de uma vez por todas, não se repete mais. Jesus não morre de novo como no missal, Jesus não tem que fazer aquilo outra vez, nós precisamos realmente crer. Entrar, eu falar com a minha própria pessoa, dizendo, eu creio, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé, mas trabalha em mim, para que a minha mente e meu coração sejam adestrados pelo Senhor. Irmãos, é a ceia, o ápice do culto cristão. Então, cada vez, querido, que você for celebrar a ceia do Senhor, você precisa realmente orar antes, se humilhar, se colocar diante de Deus. Quando nós aprendemos a valorizar e passar esse tempo na presença do Senhor, irmãos, a ceia cumpre aquilo que você aprende lá na classe de módulo 1, catecúmenos. É um meio de graça. E o que é meio de graça? Nesse caso aqui, graça sustentadora. É um meio que o Senhor, de uma forma que eu não sei descrever matematicamente ou filosoficamente, mas uma realidade de que Deus está tomando a minha vida e está imputando em mim fé, está imputando em mim justiça, está dizendo, você não tem que ser acusado, você não está perdido, mas você pode gozar da realidade eterna e eu estou contigo até a consumação dos séculos. A segunda afirmação que eu fiz é que nesses dias, irmãos, o protestantismo é acusado de esvaziar os sacramentos. Se você entendeu a palavra dessa noite, eu gostaria de perguntar para você se não é o momento de nós nos curvarmos diante do Senhor. Pedimos perdão por tantas vezes a gente tratar a ceia como algo de somenos. Se não é o momento de nós orarmos e pedirmos a Jesus que restaure em nós o fogo, a paixão, o desejo de andar com Ele em qualquer circunstância. Porque ao contrário de nós, Ele jamais deixou de ser alguém que nos ama,
que nos abraça e que nos cuida, até mesmo quando nós andamos de forma insolente, perdidos. Você pode pensar que está soltão pela vida, mas Jesus jamais te deixa de estar cuidando. Você pode pensar que aqueles que você não tem olhar sobre eles estão no momento agora perdidos, mas os olhos do Senhor estão sobre eles, lá onde eles estão nessa hora. E a gente aqui celebrando isso, entendendo a graça do Senhor, nós somos muito abençoados. Eu quero te convidar então nessa hora, se você entende o que está sendo pregado, a você falar com Jesus. Tudo isso é sobre Ele. Nós não celebramos a ceia para nos exaltarmos. Tudo é sobre Jesus. Nós não oramos para ter mais conquistas, porque na verdade Ele já conquistou tudo por nós. E todas as coisas de fato cooperam. Sabemos o versículo, mas precisamos aprender a viver para o bem daqueles que amam a Deus. Ensina-nos a te amar nessa noite, Jesus. Ensina-nos a te amar nessa noite, Jesus. Ensina-nos, Senhor, que o mais precioso para o crente é desfrutar da comunhão contigo. É saber o quão abençoado nós somos. É saber que a tua morte foi uma vez por todas o rompimento com todo o mal que nos aflige. Queria que você orasse por você. A igreja está em oração e eu queria convidar os nossos irmãos presbíteros que viessem aqui à frente.